Trazer a saúde agora para a conversa, tá? Não sei se você tem ouvido falar sobre casos de dengue, casos de febre amarela. Se você acompanha o noticiário, né, já tem ali alguma intimidade com esse assunto. Temos de falar sobre isso, porque São Paulo, atenção, São Paulo registrou 3 mortes por febre amarela somente neste ano. E a gente está no dia 24 de janeiro. 3 mortes. E ainda confirmou 7 casos da doença. Todos são do interior do estado de São Paulo. Então, sobre isso, a gente conversa agora com a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde, aqui de São Paulo, Tatiana Lang. Tatiana, obrigada demais, hein, pela gentileza e conversar com a gente aqui na CNN. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Nós agradecemos de estar aqui conversando um pouquinho com vocês e com toda a nossa população sobre esses assuntos muito importantes para a saúde. Porque quando a gente fala de doença, saúde e tudo mais, as pessoas naturalmente ficam preocupadas e é importante que a gente se preocupe porque pelo menos a gente se preserva, né? Fica mais atento às informações. Mas ao mesmo tempo a gente não sabe se fica preocupado ou se precisa ficar muito preocupado. Então, eu quero começar te perguntando sobre essas mortes. Nós temos, daquilo que puder ser dito, né? A gente compreende também o sigilo de algumas coisas. Essa questão da febre amarela, essas mortes foram em pessoas de mais ou menos que idade? Se tinham comorbidades? Qual mais ou menos é o perfil dessas mortes? Bom, a faixa etária desses casos de febre amarela, desses óbitos, é uma faixa etária muito variável, que vai desde adultos jovens até pacientes idosos. Mas é importante a gente lembrar que a febre amarela é uma doença imunoprevenível. O que é isso? Nós temos a vacina que está aí disponível para toda a população para a proteção. Então, é importante a gente lembrar disso, que por mais que a gente tenha a circulação do vírus, infelizmente, temos pacientes que evoluem para óbito, nós temos a vacina disponível. E essas pessoas que ficaram doentes não tinham a vacina da febre amarela. Ah, não tinham se vacinado. Nossa, então já vou fazer esse gancho contigo, Tatiana. Todo mundo pode tomar vacina, ela é de graça, é só ir ao posto. Como é que funciona esse trâmite? Para a gente já aproveitar e esclarecer aqui, porque essas pessoas, então, adoentadas, não tinham se vacinado para a febre amarela. Exatamente. A vacina está disponível em todos os 645 municípios do nosso estado, principalmente no calendário básico de vacinação para todas aquelas crianças acima de 9 meses, então a primeira dose aos 9 meses, a segunda dose aos 4 anos. E acima dos 5 anos, essa dose, ela é uma única dose para toda a vida, para toda a população. Então é importante que todos aqueles que nunca tomaram uma vacina da febre amarela, que busquem uma unidade de saúde mais próxima da sua residência. Mais uma dúvida, Tatiana. Eu acabei de falar que a informação que a gente tem é que esses casos de febre amarela foram no interior. Ao falar de febre amarela, ela é uma doença que ela tem características, não sei, ou de capital, ou de interior, ou de regiões mais conectadas à natureza, assim. Qual que é a característica da doença? Exatamente. Diferente da dengue, da zika e da chikungunya, que é uma doença mais urbana, a febre amarela ela está mais associada a áreas de mata. Então, por exemplo, aqueles locais que você vai fazer cachoeira, trilha, locais de sítio, chácara. Então, essas são as zonas no qual o mosquito transmissor do vírus da febre amarela é um mosquito silvestre e ele está nestes locais. Então, por isso que a febre amarela ela é uma doença que ela acomete principalmente essas pessoas que adentram esses locais de mata. E já trazendo aqui mais uma dúvida, Tatiana, eu imagino que você também deve ter acompanhado anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, quando ficou muito em alta esse assunto de febre amarela, vacinação, os postos, né, em todo o país com filas enormes. E aí o pessoal começou a ir atrás de macacos. Com medo, vamos matar então os macacos, porque os macacos são um problema. Aí a imprensa mesmo trabalhou muito em cima disso, de tipo assim, para lá, não é isso, né? O macaco não transmite a doença para os seres humanos. O mosquito é que pica o macaco, como é que funciona essa transmissão? É isso mesmo, nós não podemos ter o macaco como um vilão. Ele é uma vítima tanto quanto nós, seres humanos. Então, o macaco, por ele estar dentro dessa zona de mata, quando o mosquito ele está contaminado, ele pica o macaco, contamina o macaco e ele morre. E nós utilizamos isso como o que nós chamamos de sentinela. Então, quando as equipes de vigilância identificam esses animais mortos nesses locais de mata, eles são como nós utilizamos como sentinelas. Então, é um alerta de que aquele vírus
ele está circulando naquela região. Então, é o que nós chamamos de monitoramento das epizootias, que são as mortes desses primatas não humanos, que são os macacos. Bom, tratamos aqui de febre amarela, 7 casos confirmados, 3 mortes. Tatiana, posso te perguntar também sobre dengue? Porque nessa época dando muita chuva, né? Então acaba acumulando muita água. Qual é o cenário neste momento? Assim, a gente está com mais casos ou menos casos? Ou os casos que são registrados são aqueles já habituais, né, para essa época do ano? Bom, Elisa, nesse momento, o cenário epidemiológico da dengue, nós temos quase 30 mil casos já confirmados, 6 óbitos confirmados. Nós temos casos de dengue em todas as regiões do nosso estado. Então, esse é um momento de alerta, principalmente para a população. A gente precisa do apoio de todos para a eliminação dos criadouros. O que são esses criadouros? São esses locais onde há proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é responsável pela transmissão dos vírus da dengue, zika e chikungunya. Então, é um esforço conjunto entre não só o estado ou os municípios, mas também com toda a população. Mais uma dúvida sobre os sintomas da dengue. Eu não quero lhe fazer pergunta que eventualmente seja muito conectada à área médica, né? E aí nós teremos de conversar, claro, também com um médico especializado na área, mas é porque você tem acesso a muita informação. Esses sintomas de dengue, assim, geralmente as pessoas, elas continuam sendo internadas ou para quem tem mais cuidados, a depender da idade, os sintomas são diferentes. Como é que chegam esses registros para vocês, Tatiana? Exatamente. A gente precisa lembrar que os primeiros sinais e sintomas relacionados à dengue são de febre, dor pelo corpo, principalmente dor atrás dos olhos e, às vezes, manchas avermelhadas pelo corpo. Então, esses são os primeiros sinais e sintomas. A partir desse momento, o paciente ele precisa procurar uma unidade de saúde, ele receberá todas as orientações e a nossa principal orientação é a hidratação. Então, para todos aqueles pacientes que já possuem ali a sua suspeita de dengue ou o seu diagnóstico, ele precisa se hidratar. Mas a gente gostaria de deixar aqui um alerta no que diz respeito aos sinais de alerta. Então, quando esse paciente ele já está em curso da doença e ele apresenta alguns sinais e sintomas, como náusea, vômito, dor abdominal, ele precisa imediatamente procurar uma unidade de saúde. E tem um outro sinal de alerta também muito importante, que é o sangramento aqui na gengiva, então nessa região da boca, sangramento do nariz. Então isso também é um sinal de alerta no qual o paciente precisa procurar imediatamente uma unidade de saúde. Tatiana Lang, diretora em Vigilância Epidemiológica aqui da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, muito obrigada, hein? Consegui fazer várias perguntas aqui, adorei ter essas respostas para quem nos assiste. Obrigada, Tatiana. Imagina, Elisa, eu que agradeço e eu gostaria de deixar mais um alerta para a população, principalmente no que diz respeito à febre amarela. Se vocês não possuem a vacina, vão se vacinar. Isso é importantíssimo, principalmente para as crianças, para a vacinação do calendário básico de vacinação. E ao se deslocarem para uma região dessas consideradas regiões de risco, essas regiões de mata, tomem a vacina 10 dias antes de irem a esses locais. Isso é fundamental. Perfeito, dica sim, mais do que clara para quem nos assiste sobre vacinação. Tatiana, obrigada, bom dia.